Sejam bem-vindos sejam muito bem-vindos a mais uma edição aqui na Rádio 8000, no programa, este é o nosso programa, né? Boa Noite e Colibengo, o programa de todas as sextas-feiras. E nesta edição, hoje, vamos abordar um tema que divide opiniões. Nós fizemos uma reportagem, né, nas ruas, mas primeiro vamos fazer aqui o nosso debate e vamos fechar este programa com com a reportagem Amor ou Dinheiro? O que deve pesar mais na construção de um relacionamento? Será que o amor vence todas as dificuldades? Ou a estabilidade financeira é indispensável para que uma relação dure? Para este debate, contamos com a presença da modelo Daniela Madeira, da cantora Dionísia Pérez e do presidente de evangelização da Igreja Evangélica União Micha, no Lubango, Auxílio Chisanga. Também queremos ouvir a sua opinião, querido ouvinte que está ligado à nossa plataforma. Vamos já introduzir aqui o nosso irmão Auxílio Chisanga. Seja bem-vindo à Rádio 8000. Alô? Alô, Auxílio, seja bem-vindo à Rádio 8000. Acho que... Alô? Calma aí. Estamos no ar. Ok. Boa, boa. Eu acho que não chegaste a ouvir a introdução, pois não? Não cheguei de ouvir. Boa, boa. Então vamos lá à introdução. Eu estava aqui a introduzir, né, para os ouvintes também que estão a chegar agora, né? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do debate da Rádio Zango 8000. Hoje vamos abordar um tema que divide opiniões. Amor ou dinheiro? O que deve pesar mais na construção de um relacionamento? Será que o amor vence todas as dificuldades? Ou a estabilidade financeira é indispensável para que uma relação dure? Para este debate, contamos com a presença da modelo Daniela Madeira, da cantora Dionísia Pérez e do presidente de evangelização da Igreja Evangélica União Micha, no Lubango, Auxílio Chisanga. Também queremos ouvir a sua opinião, querido ouvinte que está ligado à nossa plataforma. E neste momento temos aqui a presença apenas do nosso irmão, por enquanto. Auxílio, seja bem-vindo à Rádio 8000. Olá, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por este convite que me é endereçado. E agradeço muito também pela confiança que me é dada neste momento e espero termos um debate de boa relevância. Boa, boa. Como é que está o Lubango? Está frio? Olá, falando do frio do Lubango é um pouquinho meio assim complicado, porque o clima do Lubango é um clima que muda de um momento a outro, mas por hoje não está muito frio, está com um clima a médio e já dá para circular na via pública apenas com um casaco, senão antes, com 2, 3 casacos, você mesmo tinha que andar. Boa, boa, boa. Olha, estamos aqui a falar sobre o nosso tema, né? Como o pessoal ainda não chegou, né? A Daniela e a Dionísia, vamos começar a falar sobre a opinião, a visão cristã. Na sua opinião, o que deve ser a base de um relacionamento sólido? Em primeiro lugar, para introduzir este tema, primeiramente eu quero agradecer pelo tema que foi proposto, é um tema de grande relevância. É um tema de grande relevância. Sendo na parte religiosa, eu queria dizer a seguinte forma: para se construir um relacionamento saudável e estável, em primeiro lugar, sendo cristão, deve ser primeiro, em primeiro lugar, Cristo. Porque Jesus é o cabeça e ele é o modelo de todo aquele que se chama a ser cristão, né? Nesse contexto.
porque a Bíblia nos ensina que sem Ele nada podemos fazer. Então, o relacionamento só é saudável com Jesus dentro desse relacionamento. Boa. Como cristão, também tem observado a nossa sociedade, tem observado o mundo. Como é que encara, né, na visão cristã, como é que encara de como está a ser os relacionamentos a nível da nossa sociedade? Pronto, os relacionamentos a nível da nossa sociedade muitas das vezes está a ser deturpado pelos bens, não é? Porque hoje em dia, hoje por hoje, vamos dizer que nem todos entram num relacionamento com o interesse de manter o relacionamento, queira em condições, em boas condições econômica ou não, e outros apenas vão simplesmente para adquirir algo do seu interesse e depois saírem. E muitas das vezes isso chega a alisar e a beliscar aquilo que é o bom relacionamento de uma sociedade sã, porque para quem vai entrar para um relacionamento, para quem queira construir um relacionamento estável, deve primar em primeiro lugar, né, pelo amor, pelo amor. Antes o amor, depois vem outras coisas. Boa, o amor é suficiente para sustentar um casamento ou um relacionamento amoroso? Só o amor. Certo, certo. Eu trago bases bíblicas que nos ensinam o fundamento principal naquilo que sustenta a vida, o corpo humano, ou seja, a própria humanidade em si. Se nós formos vasculhar ali nas escrituras sagradas, a Bíblia vai nos dizer que em 1 de Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 a 7, não sei se já posso abordar tudo, é possível? Sim, sim, é possível, sim. Tá bom. E aí nos vai dizer o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, e não tivesse amor, seria como um metal, não é? Um metal que soa, ou como um sino que retine. Um sino que retine. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso ter toda a riqueza do mundo. Eu posso congregar para mim todos os bens do que o mundo tem. Mas se eu não tiver amor, para isso nada me serve. Então, o amor é a base principal para manter uma relação saudável. E ainda nos vai dizer que ainda que eu tivesse o dom de língua, o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse tanta fé, não é? Que transportasse montanhas para o mar, sem o amor, para isso nada serviria. Então estamos a dizer que o amor é a base principal. Porque depois do amor, aí vem os bens. Boa, Onde está ok. o amor para a cabeça? Certo. Então, qual é o papel do dinheiro dentro de uma família cristã e uma família não cristã? Alô, alô, boa noite. Boa noite, Daniela. Seja bem-vinda ao nosso debate. Obrigada. Vocês estão? Olha, nós estamos bem, graças a Deus, aqui no Icole Bengo. O senhor Auxílio vai responder por si mesmo a partir do Lubango. Olá, Daniela. Muito boa Olá, noite. Pedro, boa noite. Sim, senhora.
Olha, Daniela, Ah, nós estamos já começamos, né? Estamos a falar da a visão cristã sobre o amor, né? Sobre os relacionamentos. Pode concluir a questão da pergunta, irmão Auxílio, quando eu questionava sobre o papel do dinheiro dentro de uma família cristã. bem, é, o papel do dinheiro dentro de uma família cristã serve para sustentar a própria família. Se nós vamos ver em Gênesis, primeiro, antes de Deus, que quando Deus criou os céus e a terra, ele colocou todos os bens, todos os materiais, né, à disposição do homem. Então, o amor, como dizia, o amor é a base fundamental, porque pode existir dinheiro, pode existir bens, pode existir outras coisas na vida, mas se não tiver amor, então, para isso, nada vai servir. O dinheiro vai servir para a manutenção, não é? De bens, que vai servir como bens, que vai sustentar a família ora constituída. Mas é possível ter um relacionamento sem dinheiro? Tanto na visão cristã como na visão do mundo. É possível ter um relacionamento sem dinheiro? Olá. Olha, Olha, antes de responder essa questão, para contextualizar os ouvintes, acabamos de receber agora a nossa convidada, Daniela Madeira, ela que é modelo. Seja bem-vinda à Rádio Zang 8000, Daniela, né? Estamos aqui a debater sobre o amor ou dinheiro, o que deve pesar mais na construção de um relacionamento. Gostaríamos também agora, né, conhecer a sua opinião. Se tivesses de escolher o que considera mais importante para um relacionamento duradouro? Amor ou estabilidade financeira? E porquê, Daniela? Olha, eu vou trazer aqui a minha visão com base naquilo que eu acredito. Eu acho que o amor é o mais importante, porque dinheiro conquista-se. certo. Sim. Podes estar uma relação não tendo dinheiro, ao decorrer dela tu conquistas. Não que seja algo descartável, não, fora de mim dizer isso, porque realmente o dinheiro é necessário, mas não deve ser um princípio, uma prioridade para alguém se relacionar hoje em dia. Eu não acredito que deveria ser. Daniela, hoje Não em deve dia ser. as, sim, hoje em dia as mulheres estão mais exigentes ou apenas procuram segurança? Sim, hoje em dia as mulheres realmente estão muito exigentes consigo, mas também em parte pode ser segurança. Porque um dos pensamentos que eu tenho visto muita gente a dizer: imagina que eu estou a tentar crescer financeiramente com o meu parceiro, estamos na luta, e não acontece nada. Não, eu não vou crescer com o meu parceiro, eu quero que ele já tenha dinheiro para fornecer, né, para prover na relação, porque eu não vou esperar nada. Mas eu, sinceramente, eu acho que isso é imediatismo, muito imediatismo das pessoas. Então, uma mulher deve aceitar ficar com um homem que ama, mas desempregado? Olha, isto aqui é polêmico na minha visão. Dinheiro é importante, sim, não vamos aqui mentir e dizer que não é. Todo mundo aqui gosta de dinheiro de alguma forma, porque nos ajuda. Mas não deve ser um caráter principal para escolher alguém. Se o teu parceiro ou a tua parceira tiver bons valores, bons princípios, caráter, honestidade, lealdade, eu acredito que deve-se pensar um pouco sobre isso. Somos jovens, eu vou dizer principalmente para a camada jovem. Os jovens estão a crescer agora, estão a sair das idades, estão a entrar para um novo emprego, primeiro emprego talvez. Então são coisas a considerar, porque
jovens não conquistaram nada ainda. Não temos Estão uma no casa, não princípio. temos... Eu acredito que é muita... Boa aquilo noite, de... pessoal. Me atrasei. Escorpiana, seja bem-vinda. Desliga o teu mic. Obrigada. Vamos fazer aquela cena bonita. Quando um fala, o outro desliga o microfone, que é para poder ter aquele som. Mas seja bem-vinda, Escorpianas. Seja bem-vinda ao painel. Dani, estavas a terminar o raciocínio, continua, depois vamos introduzir a Escorpiana aqui no debate. Certo. O que eu estava a dizer é que eu acredito que seja um pouquinho de hipocrisia dos jovens exigirem tanto dos parceiros, sendo que estamos no início, estamos a conquistar as coisas agora. Os nossos pais antigamente também levaram o seu tempo para conquistar as coisas. Então, eu acho meio absurdo tu dizeres que não, o meu namorado tem que me dar mesmo uma mesada de 500 mil, de 1 milhão, porque é dever dele. Não, não é dever do homem prover no namoro. No casamento, Deus estabeleceu que o dever do homem é prover no casamento, mas o teu namorado Aqui no estúdio está a aquecer. Ele, se ele quiser, é de livre-arbítrio. Se ele quiser, olha, meu amor, toma aqui 100 mil, vai ao salão, fica bonita, compra um vestido, tudo bem. Mas não é obrigação dele dar dinheiro. Não é. Boa. Esta é a Certo. minha opinião. Vamos agora introduzir a Escorpiana. Isso vai aquecer! Acabamos de receber mais uma convidada especial. Seja muito bem-vinda, Escorpiana. Obrigado por aceitares o convite da Rádio Zango 8000. Então, Escorpiana, introduzindo-te aqui ao debate, né? A sua opinião sobre este tema. Dinheiro muda a forma como uma pessoa ama, Escorpiana? Era dois, eram três. Mudar depende muito, né, de mulheres para mulheres. No teu caso, Há mulheres, no meu caso, aceitarias não. ficar com um homem desempregado? Não, Por quê? não aceitaria. Por quê? Vai lá, justifica, Escorpiana. Porque é meio difícil, né? Tipo, eu sou uma mulher independente, estar com alguém que não faz nada e custos, são custos. É meio complicado, é desconfortável. Mas não há esperança de que ele possa conseguir um emprego e depois tudo muda? Esperança. Talvez, mas não entraria num relacionamento assim. Então, no caso da Escorpiana, qual a ideia que tens para trazer aqui no debate? A tua ideia pessoal. É importante o dinheiro no relacionamento ou o amor? As duas coisas, Acho que as duas coisas são importantes, porque só amor, né? Também a pessoa fica farta. Só amor é complicado, tem contas para pagar, tem despesas para pagar e só amor não paga as contas. Então, nesse caso, existe alguma obrigação por parte do parceiro? Olha, vai depender, né? Conforme eu estava a ouvir aí como é que é, olha, eu não vejo muito bem. A Daniela. A Daniela, conforme a Daniela estava a dizer, né? Quando é no começo, né? Tu não tens que exigir que tem que ser assim, mas assim. Só que há um porém. Há homens que mesmo no começo do relacionamento, quando a mulher diz que não está preparada para se entregar e tudo mais, ficam nervosos. Mas E se uns entregar, querem dizer quando que, se tipo, é uma entregarem prova em de que amor. sentido?
Entrega, entrega mesmo. Uhum. Tipo, fazer sexo. Ficam nervosos. Qual deve E ser? dizem que Qual se deve tu me ser? amas, podem já. Qual deve ser neste caso, qual deve ser o papel, qual é o papel do namorado para a escorpiana? Qual é o papel do namorado? O que é que o namorado deve agregar no relacionamento e o que é que a escorpiana também agrega para o namorado? O que é que o namorado também tem de benefícios namorando com a escorpiana? Um exemplo nesse caso. Escorpiana? Consegue me ouvir? Conseguimos agora. Conseguiste perceber a questão? Sim, percebi a questão. Estamos à espera da Se for um resposta. cara, se for um cara responsável e que eu vejo que. Vamos desculpar o barulho, é que eu tô no táxi. Certo. Se for um cara comprometido, responsável. Esse cara comprometido, responsável, é o cara do dinheiro. Sim, tem que ter dinheiro. Olha, vamos introduzir aqui vamos introduzir o pastor, o nosso irmão Auxílio. Irmão Auxílio, como é que vê estas opiniões do ponto de vista bíblico? Tanto as opiniões da introdução da Daniela quanto da Escorpiana. Escorpiana, desliga só o microfone, quando dermos a palavra tu ligas, para evitar a interferência. Irmão Auxílio, como é que vês estas duas opiniões? A introdução da Daniela e também da Escorpiana. Realmente são opiniões divergentes. Eu consigo notar que a Daniela... É a Daniela? A que acabou de falar é a Escorpiana. A Daniela, sim. A Daniela, sim, ela teve numa posição muito... eu concordo com o que ela disse, porque a Bíblia, no ponto de vista bíblico, a Bíblia nos fala que nós devemos, em primeiro lugar, amar a Deus, não é? E amar ao próximo como a si mesmo. O amor... Estamos a ouvir. Alô? Ok. O amor, ele não tem negócio. O amor não negocia. Esse é o ponto de vista bíblico. Sim. O amor não negocia. O amor é amor e contra ele não tem outro mecanismo. A Bíblia nos ensina que diz que Deus é amor. Certo. E se Deus é amor, então nós devemos amar também os nossos irmãos. Porque ela ainda nos ensina que o amor ao dinheiro não ter muito dinheiro, né? Mas o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Então, para quem que quer construir um relacionamento, não deve olhar muito pelas condições que o namorado vai trazer para a constituição de um lar amanhã. Porque quando não tiver, esta pessoa vai mesmo de fugir. Vai fugir do seu relacionamento porque o namorado, ou seja, o marido, não tem dinheiro. Aquilo que ela procurava o que ela procurava nele já não existe. Por isso que Jesus, quando ele morre pelos nossos pecados, morre na cruz,
É no sentido de dizer que eu vos amei, então vocês também devem amar aos vossos irmãos. Esse irmão é quem? Sou eu, é você, é todo mundo. O dinheiro são coisas, são bens, são complementares, são coisas que vêm complementar a nossa existência. Ok. E a Bíblia nos ensina que nós nascemos num e não voltaremos, nada disso levaremos. Então, vamos construir o amor. Vamos introduzir o amor nos relacionamentos. E depois disso, os frutos do amor virão. Terás dinheiro, ainda ninguém, eu não sei se já houve alguém que morreu por amor, morreu, não é? Amou tanto, morreu e morreu com fome. Pessoal que não sei. Olha, agora vou introduzir aqui uma pergunta. É uma pergunta que cada um de vocês pode responder, né? A regra, para não haver confusão, né? Quem responder, depois vai responder a outro. É uma pergunta aleatória. É possível amar alguém sem dinheiro? Essa é uma pergunta geral. É possível. É, É possível. Escorpiana. É possível. Escorpiana. Sim, É possível amar alguém sem dinheiro? é possível sim. É possível, mas Mas tipo, se essa pessoa mostra que não quer crescer na vida, que não quer dar um jeito de sair daquela situação, condiciona, né? E o amor morre. Como já estás mesmo com a palavra, no teu ponto de vista, esta mesmo também é geral, né? Mas como ela já está com a palavra, ela vai responder, né? No teu ponto de vista, o que destrói um relacionamento é mais a falta de dinheiro ou a falta de respeito? Eu acho que é a falta de respeito. Falta de respeito, não. Não, falta de respeito não. No teu ponto de vista, é a Eu falta acho que de é a dinheiro. No meu ponto de vista, é a falta de respeito. Ah, ok. Dinheiro consegue-se, né? Dinheiro trabalha, se a pessoa tem vontade, a pessoa corre atrás, a pessoa faz, se desdobra. Agora, a falta de respeito é muito complicado. Boa. Daniela, o teu ponto de vista. Escorpiana, o microfone. Daniela, o teu ponto de vista. primeiramente, eu queria dizer que ouvi atentamente as palavras do pastor e gostei muito. Foram palavras muito bonitas, muito sábias sobre o fato de que nós devemos nos amar uns aos outros. E a minha opinião com relação a essa pergunta, né, que fizeram é que o dinheiro é basicamente insignificante quando se fala de amor. Porque amor ao outro não tem preço. Nenhum dinheiro é capaz de comprar o amor. Por mais que muitos possam dizer que o dinheiro compra muitas coisas, mas não compra o amor de alguém. Eu não acredito que é amor verdadeiro. Aquele amor que o pastor disse da Bíblia, que fala que Jesus fez por nós, não é possível ser comprado. Nenhum dinheiro compra o amor que alguém tem para ti. Tu simplesmente não pagas para amar alguém. E nem pagas para ser amado espontâneo. As pessoas amam quem tu és, aquilo que tu mostras ser. O que é que tu significas na vida da pessoa? Isso é que vai determinar se uma pessoa vai te amar ou não. Certo. Tu podes oferecer. E é oferecer para além do dinheiro, obviamente. Porque, como o pastor disse, isto é só bens materiais. E nós vamos levar connosco lembranças, vamos levar connosco pessoas que nos amaram, que nós amamos também, pessoas que tiveram presente na vida. Mas os bens materiais vão ficar.
Ok, o homem Um dia, o homem deve casar apenas quando estiver bem financeiramente. O homem deve namorar, nos contextos atuais, o homem deve namorar só quando tem emprego? Esta é uma pergunta geral. eu acredito que sim, sim. Eu acredito que sim. Eu não acho que devas casar sem ter pelo menos alguma fonte de renda. Porque é um casamento, né? E como sabemos, o dever de prover no lar é do homem. Então, que tenhas pelo menos uma renda que possas ajudar. Eu acredito que sim. Se queres casar, tens que ter alguma fonte de dinheiro. Uma mulher não pode ajudar financeiramente o seu marido, o seu namorado. Hoje em dia, pode. Como dizem, né? Eles querem ser independentes, querem ser elas as empoderadas, então eu vou dividir a conta, querem tomar as rédeas dos homens. Eu acredito, Daniela, pelo que me foi passado e pelo que eu aprendi, eu acredito que a mulher deveria ter a escolha, infelizmente, por causa da realidade do nosso país, tem a escolha de não trabalhar. Algumas são obrigadas, mas acredito que numa visão cristã, o dever de trabalhar é do homem. A mulher, o trabalho é no lar. Então, se pudesse escolher, eu não trabalharia. Mas por conta das atividades, né, que passamos, eu trabalho. Boa. Pastor, Auxílio, irmão Auxílio, qual é o ponto de vista de todas as questões que eu fiz a Daniela e também a Escorpiana? Pronto. Diante dessas perguntas, são boas. O que é que eu posso responder? É possível sim, né? É possível sim entrar num relacionamento sem recursos. Porque o nosso Deus é um Deus, é um Deus provedor. Senta. Senta, senta. E o nosso Deus é um Deus provedor. Deus não deixaria ninguém padecer, não é? Porque o casamento foi instituído por Deus. Desde Gênesis para cá, o homem tornou-se o que ele é, porque Deus num dia diz que sim, haverá homem e mulher que poderão viver juntos. E Deus não criou os céus e a terra e deixar abandonado o homem sem recursos. Agora, o problema que existe é que muitos querem entrar num relacionamento, sim, conforme a Daniela já frisou. Penso que é a Daniela, né? É a Daniela. Certo, certo. Conforme a Daniela já frisou, muitos querem entrar no relacionamento sem antes ter uma preparação. Primeiro, temos que entender que o namoro é preparação para o casamento. Pese embora hoje em dia o namoro é levado como uma diversão, um ficar, um mata-desejos. Mata desejo. Um mata-desejos. É onde que cada um quer experimentar aquilo que não é lhe permitido quanto ainda solteiro. Levam daqui, se levam dali depois, ali tudo esmorona e ninguém ama mais ninguém. Boa. Então, a quem vai planificar o casamento ainda não tem casa. Se tem dito naquele adanjo que diz que quem casa, quer casa, né? Boa. Agora, Quem casa... Certo. A Escorpiana, pergunta é para ti. Pergunta quente. A Escorpiana está aí. Tá aí. Escorpiana, diz-me, atualmente nos relacionamentos, alguém deve a alguém? Não percebi muito bem a questão. No relacionamento, o homem deve automaticamente à mulher ou a mulher deve ao homem alguma coisa?
Não, né? Não, mas. Não, o homem não deve a mulher e a mulher não deve o homem. Mas vamos lá falar conforme da atualidade. Hoje em dia os homens não são sérios. Não são mesmo sérios. E estão sempre a partir corações das outras. Mas o E partido eu acho que ninguém corações. deve ninguém. E se nós vamos entrar num relacionamento, o homem tem que estar com o chip de que eu só vou me entregar quando eu quiser. Não pode me cobrar, me apressar. Porque os homens gostam de fazer cobranças e quando a mulher exige coisas também, dizem que é interessante, que é fazer coisas assim, não dá. Então, nesse caso, estás a referir que deve ser um toma lá da cá. Indiretamente. Eu acho que o mundo julga muito a mulher. Eu acho isso. Porque os homens, né, são muito apressados em ter a mulher quando já sabe que é namorada, acha que a mulher tem que fazer, tipo, tem que me atender porque é minha namorada, tem que fazer porque é minha Não é namorada. vice-versa? Quando eu quero, ela tem que estar pra mim. Porque quando tu não estás disposta, vocês homens, né? Eu não quero que singularizar, mas eu vou falar assim. Vocês ficam já a falar, tipo, ela não faz, ela não aceita, quando eu ir procurar fora, depois vai dizer e tudo mais. Os homens falam muito isso. Gostam muito disso mesmo. Eu ouço muito isso dos homens. Não quero aceitar. Então é literal, quando você ouvir que eu tô contra a pessoa. é literalmente uma vingança. Tipo, pra pessoa não se sentir usada, né, ou totalmente usada, se ele vai fazer exigências. Mas assim, Eu acho, sim. eu acho que no que a Escorpiana está a dizer, eu acho que aí já estamos a falar sobre atropelos de princípios. A Escorpiana, desliga só o mic. Yeah. Sim, eu estava a dizer que no que a Dionísia estava a dizer, vamos já recair ali para uma quebra de princípios. É numa quebra de princípios, porque estamos a entender que finalmente o namoro em si, o namoro, é simplesmente do toma lá da cá, ou seja, é mais baseado em relações sexuais. E na verdade não é isso que a palavra nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que os que vão para uma área, para um campo de namoro, nesse caso, estão aptos para assumir um determinado relacionamento, um casamento. Agora, quando a pergunta que fez, que fez ainda a Escorpiana, se entre o homem e a mulher quem deve quem, os dois devem-se um do outro. Quando não existe amor, ou seja, quando existe aquelas cobranças, né? Olá, eu naquele dia, eu te fiz isso, te fiz aquilo, naquele dia eu precisei disso, preciso daquilo. Quando existem coisas do gênero, já estamos a dizer que estamos dentro de um relacionamento já quase a quebrar-se, porque o amor não envolve condições. Não condiciona, não tem palavras condicionantes aí. Se tu me amares, eu te darei aquilo. Se tu me amares, eu farei isto e aquilo. Não. O amor é uma adoção. O amor é uma adoção. É uma entrega em que um dá ao outro, sem esperar nada em troca. Quando houver trocas, estamos a dizer que se houver uma coisa do gênero trocas, estamos a falar de uma prostituição, né, legalizada. E isto é pecado, não pode.
Ah, Não pode. Estamos a falar de irmão, uma situação irmão Auxílio, sim, irmão sim. Auxílio, será que a sociedade, quando anda nestes trâmites, será que esperamos que daqui a pelo menos 20 anos o amor pode degradar-se literalmente? Esta pergunta é generalizada, tanto para a Escorpiana, o irmão Auxílio, assim como a Daniela. Será que o amor daqui a 20 anos vai esfriar-se totalmente olhando para Deixa-me essas só responder. realidades? Sim, deixa-me só responder rápido para não poder esquecer o raciocínio. Certo. Pessoal, que se não houver pessoas, se não houver pessoas que mostrem a verdade, que preguem a palavra sobre a verdade sobre a palavra de Deus, aquilo que Deus quer para uma sociedade sim, para uma sociedade sã, para uma sociedade limpa e fora da corrupção, eu acho que sim, acho que sim. Acho que sim, porque quando vamos olhar para este campo, quase até adolescentes também já estão a patrulhar para este caminho. Então, há necessidade de que haja pessoas que realmente falem a verdade, mostrem a verdade, os perigos que existem quando não houver, não se pregar verdadeiramente a verdade, a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é vida, é esperança, é amor, é tudo. A Bíblia nos diz que luz para o meu caminho, para o meu caminho é a tua palavra e lâmpada para os meus pés. Então, conhecemos a palavra de Deus, teremos a visão de que daqui a mais anos teremos uma sociedade limpa, uma sociedade salva, uma sociedade pura, que agrade a Deus e a própria sociedade, quer dizer, agrade o homem também. Então, fazendo isso, estaremos diante de uma dívida paga, né? Estaremos diante de uma dívida paga. Enquanto isso não acontecer, um homem e a mulher poderão ser, sim, devedor um do outro. A Bíblia diz que ninguém possa dever nada senão o amor. Quando não existe o amor, você deve. Tens que amar para deixar de ser um devedor. Daniela, daqui a algum tempo, será que a sociedade na sociedade vai esfriar-se o amor, caminhando por estas ondas, da forma como anda os relacionamentos? Será que o amor pode acabar? Eu vou dizer que sim, porque eu vejo como nós temos, como está a caminhar a nossa sociedade, a nossa geração atual. Eu percebo que o amor de muitos está a esfriar. E como o pastor disse, isso até é bíblico, diz que nos últimos tempos o amor de muitos vai se esfriar e conseguimos Irmão ver até Auxílio, com os o nossos olhos. microfone, quando tiver que é só para dar aí um toque no microfone, desligar o microfone e depois ligar quando receber a palavra. Boa, Dani. Então, sim, o amor de muitos está -se a esfriar, vai se esfriar ainda mais, principalmente porque se baseiam em coisas fúteis para escolher parceiros, para permanecer em relacionamentos. Enquanto não houver verdade, honestidade, lealdade, companheirismo, respeito, o amor vai se esfriar, sim. Eu acredito que sim, porque se não tiver uma base sólida para aguentar esse amor, se o dinheiro, apenas o dinheiro, for a única base para aguentar o amor, o dia que o parceiro perdeu o emprego por via das dúvidas, um negócio der errado e ficar pobre, essa mulher vai lhe abandonar. Então nunca existiu amor. Nunca existiu amor de verdade, nunca foi puro, nunca foi verdadeiro. Porque uma pessoa que te ama de verdade, uma pessoa que te ama mesmo, fica contigo nos bons e nos maus momentos. E nós conseguimos ver quem a pessoa que está do nosso lado realmente é quando nós não temos nada, quando estamos na pior, quando estamos no sofrimento, porque é muito fácil ter alguém ao nosso lado enquanto nós estamos a rir, enquanto estamos cheios de dinheiro no bolso,
enquanto estamos aí a beber, né, a curtir em festas, é só alegria. Mas quando estamos numa cama de hospital, quando estamos a passar por alguma situação triste em casa, quando temos um problema de fato, raras as pessoas que estão do nosso lado. Então, aquela pessoa que permanecer do teu lado e dizer: olha, eu estou aqui contigo, se precisares de mim, eu estarei aqui. Se precisares de um colo para chorar, tens o meu. Se precisares de algum dinheiro para te levantar, também tens o meu que eu te empresto, eu te dou. Porque quando uma pessoa ama, a pessoa não mede esforços. A pessoa até faz sacrifícios pela outra pessoa, porque amar é isso, é se sacrificar pelo outro, nunca é só sobre você, também é sobre a pessoa. Quando eu amo alguém, eu me sacrifico por essa pessoa, porque eu quero ver ela bem. E quando eu amo alguém, mesmo que aquela pessoa não seja a pessoa mais rica do mundo, eu vou estar do lado dela para lutarmos, para batalharmos juntos, para chegarmos até onde queremos chegar. Eu sou da opinião que não é pecado tu querer ser rico. Não é pecado. Eu acredito que não seja. Boa, boa. Mas, Sim, sim. procura crescer com o teu parceiro. Quer ser rico? Então cresce com o teu parceiro. Tudo bem. Ah, não, mas eu quero alguém já com uma estabilidade financeira ótima. Mas e se essa pessoa que tem a estabilidade financeira ótima não tiver qualidades das quais tu deverias procurar em alguém para te relacionar? Mas sim a pessoa que infelizmente hoje não se encontra numa boa condição financeira, é uma pessoa que te respeita, é uma pessoa que está lá, é uma pessoa que mostra interesse em ti, é uma pessoa que até quer compromisso contigo, porque esse que tem dinheiro não quer compromisso, às vezes quer só uma ficada, quer só relações sexuais, vai te deixar. Só serves para isso, mas o que tu estás a menosprezar, porque hoje não tem uma boa condição financeira, está a acabar os estudos, é o que está lá, é o que vai dar o braço a torcer por ti, é o que vai te levantar, é o que agrega na tua vida, te ensina alguma coisa, mas tu estás a menosprezar. É com esse que tu deverias crescer, na minha opinião, porque vocês crescendo juntos, se ajudando, se edificando, aprendendo, vocês vão crescer financeiramente, se esse é o teu objetivo, queres ter dinheiro. Então procura fazer alguma coisa para ter. Não esperes alguém te dar. Boa. Essa é a minha opinião. Escorpiana, será que na medida que o amor está a competir com o dinheiro, será que daqui a 20, 30 anos o amor vai acabar, vai esfriar, Escorpiana? Escorpiana? Acho que a escorpiana está distraída. Nós estamos quase mesmo quase a terminar aqui o nosso debate, mas antes vamos aqui fazer a penúltima questão, né? É um pouco polêmica, né? Hoje fala-se muito de interesse, né? Afinal, procurar um parceiro financeiramente estável é uma questão de maturidade ou de oportunismo? Pergunta no ar. Eu vou dizer que é oportunismo. Irmão Auxílio. Olá, de igual modo, porque procurar alguém por ter dinheiro não é mesmo oportunismo, sim, é mesmo oportunismo. Porque se não fosse, teria procurado antes dele ter. Exatamente. Devia procurar antes Hoje dele ele ter. faz uma coisa porque tem, mas quando não tinha não era nada. Sim, realmente. Na verdade, é o que muito mais acontece no nosso dia a dia, né? Até é chamado, né? Aquele que cantou tem alguém que cantou aquela música, né? Ô, Cota, essa dama não é pra ti, Cota, é melhor você tirar o pé. Escorpiana, Tem estás esse aí? cantor. Escorpiana, acho que está no modo de voo. Olha, para concluir, irmão Auxílio, vai nos dizer, com base à religião, com base ao cristianismo, qual é o conselho que tem a deixar à juventude, aos adultos e também aqueles velhinhos que ainda amam-se?
Pronto. Quanto a mim, eu digo que o conselho que eu deixo, né, para a juventude, para a sociedade em geral, é nada mais, nada menos. Quer ter o amor verdadeiro? Amém. Mas antes disso, conheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e ele te direcionará a um coração verdadeiro, puro e vai ou seja, vai saber realmente o que é um amor verdadeiro. João 3:16, Primeiras de João, são livros em que eu recomendaria que a sociedade lesse. Afinal, às vezes falamos de amor e que nós amamos não é amor. Então, nós precisamos conhecer o verdadeiro amor. O verdadeiro amor foi demonstrado por Deus na cruz do Calvário por morrer por nossos pecados. E para aqueles que querem entrar num relacionamento como esse, que não olhem simplesmente pelos bens materiais, mas olhem pelo perfil da pessoa como na parte espiritual, não é? E quais são as ambições que essa pessoa tem com a sua vida, porque senão vai só mesmo entrar num relacionamento que amanhã você vai virar aquele aí que todo mundo já passou lá. Boa. Daniela, qual é o conselho que tem a deixar à juventude que ama a juventude, que gosta do dinheiro e tal, coisa do género? O conselho que eu tenho a deixar, caros ouvintes, sociedade, jovens que querem amar e também que estão à procura apenas do dinheiro, é que devem ter muita cautela a escolher os parceiros que estão do vosso lado. Não tenham pressa, escolham bem, procurem conhecer de verdade a pessoa, quem ela é, o que é que ela pode dar para vocês, o que é que ela pode acrescentar na vossa vida. Procurem pessoas que acrescentem nas vossas vidas, que vos ensinem, que vos levem para o caminho certo. Não busquem aparência, beleza, não se foquem nisto, porque isto aqui vai passar e o que permanece é quem nós somos, o que tem dentro de nós. O que é que nós podemos acrescentar para o outro? Como podemos melhorar a vida do outro? Isso sim. Então, eu peço para que foquem mais em conhecer as pessoas de verdade e não os corpos. Procurem conhecer mais quem são as pessoas, o caráter, os valores, os princípios, as atitudes, a educação. São coisas que são realmente necessárias, porque se queres construir uma família, se queres no futuro casar, são coisas que eu acho que são pautas que eu acho que deverias pensar, porque casamento é coisa séria e se queres um dia que essa pessoa seja a mãe dos teus filhos ou o pai dos teus filhos, são características que tu deves pensar o que é que eu quero que o pai dos meus filhos passe como exemplo para os meus filhos. Eu acredito que ninguém vai querer um mau caráter, né? Que vai passar exemplo mal para os filhos. Então eu peço para que amem mais, foquem mais em amar e não pensem muito no dinheiro. Dinheiro vem, dinheiro vai. Hoje tens, amanhã podes não ter. A vida é imprevisível e a vida dá voltas. Hoje não tens, amanhã vais ter muito. Então foquem mais em conhecer-se uns aos outros, em conhecer o coração, de verdade. É isso. Boa. Escorpiana, será que estás aí? Eu acho que não está. Olha, agradeço em nome da Rádio 8000 a vossa participação. Espero que aceitem nas próximas vezes, né, os convites que virão. Nós é que agradecemos. Muito obrigada, Chacuíça, por essa oportunidade. Alguma palavra final? Algum abraço para alguém? Eu não tenho certeza quantas pessoas é que estão a me ouvir, mas desejo uma boa noite para todos vocês que acompanharam até o final do debate e espero voltar nas próximas vezes. Boa. Irmão Auxílio, palavras finais, alguma mensagem final, algum abraço? Sim, meu amigo, meu irmão. Em primeiro lugar, os abraços vai para vocês ali na rádio
e vai para a minha família, minha esposa, o meu filho, a minha tia, quase todo mundo, aqueles que nos estejam a ouvir nesta rádio, neste debate. E também digo que foi um grande prazer estar convosco hoje e interagir no mesmo pensamento, no mesmo de pensamento com a Daniela. Eu creio que é uma jovem muito, muito sábia. Creio que será como modelo para outras jovens também. E muito obrigado por essa oportunidade. Vamos esperar as próximas oportunidades e assim com mais preparação teremos este encontro. Boa, boa. Obrigada. Olha, o programa não termina porque temos aí a reportagem, mas a conversa terminou aqui com os nossos convidados. Um abraço muito grande para os nossos convidados. E nós por aqui terminamos a nossa rubrica de debates. Vamos à nossa vinheta, né, do tema do dia, para a gente finalizarmos aqui esta parte. Tema do dia. Na Rádio 8000. Debate. Assuntos das redes sociais. Cultura. Entretenimento. Debatemos aqui neste programa. Tema do dia. Na Rádio 8000. Tema do dia. Na rádio. Pois é, este foi o tema do dia, né? E ainda no âmbito do tema do dia, vamos à reportagem feita pelo nosso colega Romeu e também a nossa colega Emiliana Cambila. Vamos ouvir o que é que eles escolheram nas ruas acerca deste tema. O amor e o dinheiro são dois elementos que muitas vezes entram em discussão quando o assunto é relacionamento. Enquanto algumas pessoas acreditam que o sentimento deve estar acima de qualquer condição financeira, outras defendem que a estabilidade econômica também tem um papel importante na construção de uma vida a dois. Para perceber diferentes pontos de vista sobre este tema, a equipa de reportagem da Rádio Zango 8000 ouviu vários cidadãos e procurou saber, afinal, entre o amor e o dinheiro, o que deve pesar mais na construção de um relacionamento. Vamos ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre este assunto. Cordiais saudações, ilustre. Nós somos um povo bantu africano, estás a ver? Então, desde os tempos mais antigos, né? Desde os tempos mais antigos, o homem foi aquele que sempre foi tido e visto como o suporte do lar, estás a ver? O provedor do lar. Então, ainda continuamos nesse contexto, principalmente em África. Continuamos nesse contexto de que o homem é aquele que deve ser o responsável do lar, aquele que é o provedor, aquele que arca com as maiores responsabilidades do mesmo lar, razão pela qual até os dias atuais ainda vimos que nos lares, né, as mulheres abdicam-se de certas responsabilidades, deixando tudo na responsabilidade masculina. Olha, a independência financeira das mulheres tem influenciado muito nos relacionamentos atuais. De que maneira? Porque hoje nós, infelizmente, pelo facto de sermos tidos como provedores do lar, nós homens nesse caso, né? Muitas mulheres, quando conseguem atingir um certo nível financeiro, né, sentem-se também dependentes e com, se calhar, aquele intuito de sentirem-se capazes de serem também provedores do lar. Perdem aquele lado feminino, não é? Diz que a mulher deve ser submissa, entre aspas, ao seu esposo, não é? Perdem aquela capacidade, porque ela também sente-se que é capaz de resolver os problemas financeiros do mesmo lar. Então, essa razão que muitos dos relacionamentos modernos, não é? São influenciados, né? São influenciados pelas mulheres que têm mais posse financeira com relação aos homens. Olha, quanto às redes sociais, claro que têm influenciado. As redes sociais atualmente têm sido a maior fonte de influência, não só nos lares, não só nos relacionamentos conjugais, né? Hoje muita gente vive praticamente imitando o que vem nas redes sociais, e isso, direto ou indiretamente, tem influenciado bastante nos relacionamentos. Existem casais que, quando vem um outro casal postou alguma coisa nas redes sociais,
não é? Sem saber de onde, qual é a origem daquela postagem ou do produto que foi postado. Há mulheres que fazem as mesmas exigências aos maridos: olha, a fulana fez isso e aquilo com fulano, por que você também não pode fazer isso, tudo isso e muito mais. Tem existido muita influência, as redes sociais atualmente têm desempenhado um papel de influência muito grande nos relacionamentos, razão pela qual também temos acompanhado muita separação. Tem um adágio da gira que se diz: viver não se imita, só que infelizmente nós estamos a viver mesmo de imitação, estamos a viver de imitação. Fulano fez, fulano postou, então também vou ter que fazer, vou ter que postar, sem saber quais são as caminhadas, quais são as vias que essa pessoa percorreu, se calhar, para atingir ou conseguir o tal produto ou o tal bem que foi postado. Então, as redes sociais têm uma grande influência atual nos relacionamentos. Eu quando de forma particular estou a conversar com os meus, eu sempre lhes digo: olha, atualmente, do jeito que a sociedade está a caminhar, convém não relacionar-se com alguém que, além do corpo e além do amor, não tem mais nada para oferecer, porque a sociedade está mesmo apertada. Não é na questão de ser interesse, não, é na questão de saber lidar com as situações da vida. Porque, de forma particular, do jeito que as coisas estão a caminhar, um lar em que os dois têm algum fundo, tem alguma contribuição, eu acredito que aquele lar poderá crescer mais, terá menos dificuldades financeiras, porque um lar que só depende de aquele lar tem mesmo muita dificuldade. Então eu acredito que essa de dizer que o homem deve unicamente ser o responsável da casa é uma possibilidade que devemos descartar, até porque estamos agora numa sociedade muito aberta, em que devemos não só viver do que é nosso, também estamos a buscar um bocadinho do Ocidente, que nós chamamos de aculturação. Então precisamos nos unir com quem que, além de apenas um amor, uma estrutura física, tem mais algo para contribuir no nosso lar. Estou a me referir de lar como uma casa, uma habitação, não é? É bom que nessa mesma casa, nesse mesmo lar, as pessoas possam, se calhar, dividir os gastos, ainda que não seja dividir a 50%, mas é bom quando nós estamos um bocadinho fracos em casa, nós os homens da casa, os provedores do lar, estamos um bocadinho fracos em casa, a nossa parceira consegue tirar um 5, consegue tirar um 10, se calhar consegue comprar uma água para pôr no tanque, consegue mandar comprar uma filtrada, consegue carregar a zap. Isso já é uma ajuda que, direto ou indiretamente, nós os homens também nos sentimos facilitados, razão pela qual eu sou apologista de que essa de depender 100% do homem é algo que devemos descartar, né? Devemos descartar, pois embora nós somos mesmo os provedores do lar e não podemos descartar essa possibilidade. Olha, nos relacionamentos modernos, o impacto financeiro na estabilidade é um fator primordial, porque nós, na capital principalmente, vivemos à base da economia. Nós precisamos mesmo ter dinheiro que é para suprir as nossas necessidades, porque sem esse mesmo dinheiro, então tudo nos fica difícil. Não fica lá tão bem, não é? Eu tirar uma jovem da casa dela, em que ela se calhar tinha 3 refeições diárias, levá-la na minha casa e não poder lhe dar pelo menos isso. Então é necessário que isso fica patente. Nós precisamos primeiro nos preparar para consolidar um relacionamento. Preparação essa que não basta apenas ser uma preparação física, também preparação econômica. Hoje nós estamos a sofrer muita pressão social, muito por conta da idade, não é? Há jovens que não têm emprego por conta de idade, por conta de pressão social, estão a arriscar-se a ter um lar, a casar, a viver maritalmente. Eu acredito que este tipo de lar, mais tarde ou mais cedo, acaba desmoronando porque os lares não estão solidificados. Fica difícil uma jovem, um casal jovem, não ter condições sequer para comprar uma água, não é? Não ter condições sequer para carregar uma zap, não ter condições sequer para, se calhar, comprar um litro de óleo, 1 quilo de arroz, a viverem juntos. Fica mesmo muito difícil, razão pela qual é necessário que a juventude, tanto faz do gênero masculino quanto feminino, possam primeiramente preparar-se para depois procurarem criar um lar, porque na verdade
atualmente, nos tempos modernos, sem dinheiro mesmo, não há lar duradouro. Vamos esquecer isso, não existe. Não há relacionamento que vai durar o tempo todo se não existir dinheiro envolvido no meio disso. Então é necessário que procuremos preparar-nos, não é, para poder responder a esses desafios. Desde já agradeço à rádio por me ter consultado e estamos aqui prontos para servir. Muito obrigado. Eu acredito que no namoro a responsabilidade da jovem não é do namorado. Por quê? Porque no namoro a jovem não vive com o jovem. Então não é da inteira responsabilidade do namorado suprir as necessidades da namorada, porque ela ainda vive com os seus pais, não é? Ou vive com os seus responsáveis. Eu refiro-me à responsabilidade masculina quando a mulher já está a viver com o homem. Nesse caso, a esposa vive com o esposo, aí a responsabilidade da jovem passa a ser do jovem. Mas quando ainda são apenas namorados, eu acredito que o namorado não pode sentir-se responsável em suprir as necessidades da namorada. Pois embora, não é, estamos a caminhar numa sociedade em que muita gente já faz isso, eu de forma particular não aprovo, né? Não aprovo, e também não descarto aquela possibilidade de que o homem se calhar pode contribuir de forma resumida, não é, em alguns gastos da parceira, porque nós gostamos de ver as nossas parceiras lindas, se calhar com um cabelo assim bonitinho, uma unha feita, uma calcinha ali, tudo isso e muito mais. Então nós podemos contribuir, podemos comprar, mas não pode ser uma responsabilidade obrigatória. Obrigatória é quando nós tiramos ela da casa dos seus progenitores e pusemos ela a morar conosco, aí ela fica na nossa inteira responsabilidade. Senão, essa de sermos namorados e eu suprir já as necessidades da namorada, de forma particular eu reprovo isso, eu não apoio esse tipo de situações. Por isso que nós estamos a ver muitos namorados a matarem-se mesmo, a agredirem fortemente as namoradas, porque ele sente-se que já tem total responsabilidade sobre ela. Por quê? Porque ela ou ele dá tudo a ela. Nós quando demos tudo em alguém, sentimos-nos responsáveis por essa pessoa. Razão pela qual até no namoro nós já vimos jovens a agredirem a jovens a matarem-se por causa disso, porque o jovem sacrifica-se o tempo inteiro para poder agradar a namorada, paga propina, compra roupa, dá mesada, leva para passeio. Então, quando a namorada, mesmo não estando a morar com ela, falhar em alguma coisa, ele sente-se muito lesado. Não lesado apenas pela ação da jovem, mas também sabendo que ele esforçou-se em dar tudo a essa jovem e mesmo assim essa jovem não valorizou o esforço. Razão pela qual que eu não apoio quando uma namorada exige do namorado que o namorado lhe dê tudo. Também não apoio o namorado que quer dar tudo à namorada. Também não apoio mesmo. Mas pronto, hoje nós estamos a normalizar isso. Temos até pais que apoiam esse tipo de comportamento, acham isso normal. Mas eu de forma particular, enquanto o jovem não tiver a viver com a jovem, as responsabilidades daquela jovem ainda não são do mesmo jovem, não são ainda do mesmo jovem. Por isso que devemos separar as coisas. O namoro é uma fase de conhecimento. O namoro não é uma certeza ainda. O namoro é uma incerteza de um relacionamento que estamos a criar. Então eu, como namorado, não posso me ver já responsável de todos os gastos mensais, diários ou mesmo anuais da minha parceira, porque ainda estamos numa fase de conhecermos, ainda não sabemos no que vai dar. Então é uma das razões, uma das questões que sempre digo, é preciso sabermos definir as coisas. Uma coisa é ser esposa, outra coisa é ser namorado. Então essa é uma diferença que muitos infelizmente ainda não têm, ainda não perceberam, por isso que temos acompanhado muitas situações. Mas resumindo, eu não aprovo que um namorado faça tudo pela namorada, não. Por isso que a namorada também não faz tudo pelo namorado. Hoje dificilmente você vai encontrar uma jovem que namora com alguém e esse alguém não dá nada a ela. É difícil. O homem sempre procura dar alguma coisa, mas dar tudo na namorada eu não aprovo. Júlio Francisco. Senhor Júlio, o que é mais importante num relacionamento, amor ou dinheiro? Bem, no meu ponto de vista,
a coisa mais importante no relacionamento é o amor, né? Porque uma pessoa, ao procurar se relacionar com alguém, ela procura alguém que, tipo, seja amigo com ela, alguém que se apegar com ela, e entre outros, né? Então, para mim, o mais importante é o amor, mas não quer dizer que o dinheiro também não é importante. É importante, mas acima da média é o amor. O homem deve sustentar a namorada durante o namoro? Bem, o namoro é uma fase de conhecimento de ambos, para ambos, né? É uma fase que os dois vão se conhecendo, saber quais são as características de um do outro, os defeitos e tudo mais. E então, nessa fase, eu não posso dizer ou afirmar que o homem deve sustentar a namorada, que é errado, não faz isso. Ela tem mãe, tem pai e ela continua a viver com os seus pais, então não faz sentido o homem sustentar a namorada, mas do momento que eles confirmarem o matrimônio, sim, a mulher vai fazer parte da tutela do marido. Mas agora dizer que na fase do namoro o homem sustentar a namorada não, é errado, não faz isso. Na sua opinião, o dinheiro influencia a duração de um relacionamento? Muito influencia. Numa outra hora não influenciava, porque era numa hora que as pessoas procuravam sentimento, procuravam paixão, entre outros, né? Mas no momento, numa fase como hoje em dia, as pessoas procuram mais conforto, procuram mais estabilidade. Bem, para uma pessoa que quer estabilidade, o dinheiro vai influenciar assim na duração do namoro, mas para uma pessoa que quer alguém do seu lado, uma pessoa que compreende ela, uma pessoa que ela quer se relacionar com uma pessoa que ela quer estar com alguém, ela não vai olhar para a estabilidade financeira, mas para outra pessoa que está à procura de estabilidade, com certeza vai olhar para a questão financeira e do momento que o dinheiro ficar escasso, ela também vai desaparecer. Na sua opinião, aceitarás namorar com alguém que não está bem financeiramente, estável neste caso? Bem, na minha opinião, uma pessoa que não está bem financeiramente e está numa fase de crescimento que nem eu, sim, eu aceitaria ficar com aquela pessoa, porque nós dois juntos nos compreendemos bem, unimos força, podemos alcançar níveis extraordinários. Marnela de Almeida. Senhora Marnela, o que é mais importante num relacionamento, amor ou dinheiro? Mais importante é o amor, porque quando nós amamos, nós temos aquele respeito e conseguimos superar as dificuldades por amor. O homem deve sustentar a namorada durante o namoro? Sim, deve. Deve sustentar, mas não do modo em que os pais sustentam. Tipo, em algumas necessidades básicas tem como ajudar. O que é mais importante para escolher um parceiro? Caráter, amor ou estabilidade financeira? Tem mais a ver com caráter. Tem a ver com caráter. Sim, o caráter, porque o caráter é que vai demonstrar o amor. E a estabilidade financeira também é um bocadinho importante. É importante porque nós devemos estar com alguém que nos dá aquela segurança, porque uma estabilidade financeira nos permite ver também como é que essa pessoa está financeiramente e nos ajuda a sonhar mais no futuro. Porque se nós se relacionar com alguém que a estabilidade dela financeira não está bem equilibrada, né? Às vezes a gente durante o namoro pode ter filhos e aquilo vai atrapalhar, vamos ter que depender de uma outra pessoa, então tudo é importante. Depois de ouvir diferentes opiniões, fica evidente que não existe uma resposta única para esta questão. Para alguns, o amor continua a ser a base principal de qualquer relacionamento. Para outros, a estabilidade financeira contribui para uma convivência mais segura e equilibrada. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição da rubrica Reportagem nas Ruas. Eu sou a Emiliana Cambila e hoje estamos aqui nas ruas do Patriota a fim de falarmos sobre o seguinte tema: amor e dinheiro. O que mais importa em um relacionamento? Acompanhem comigo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Fala Elisa Cabral. Elisa Cabral, temos uma pergunta para si.
O que mais importa dentro de um relacionamento? Amor ou dinheiro? O que mais importa dentro de um relacionamento? É meio difícil responder essa questão, mas eu diria que o amor é o motivo para estarmos juntos, companheirismo, respeito acima de tudo. Já o dinheiro é o chão onde o amor pisa, porque é com o dinheiro que a gente consegue concretizar aquilo que são as nossas metas e objetivos dentro do relacionamento. Não vou aqui dizer se o amor ou o dinheiro é mais importante. Amor, respeito é importante sim, mas o dinheiro é essencial para complementar um relacionamento. O homem deve sustentar a namorada durante o namoro? Não. O homem não deve sustentar a namorada durante o namoro, mas ele, sabendo que tem uma namorada, deve mensalmente disponibilizar alguma coisa que é para ver a sua namorada bonita. E continuamos aqui ainda com as nossas perguntas. Olá, boa tarde. Boa tarde. Com quem temos o prazer de falar? Maria Arsénio. Maria Arsénio, dentro de um relacionamento, o que mais importa? Amor, caráter ou dinheiro? Amor e o caráter. Achas que um relacionamento deve ser baseado em reciprocidade? Sim, acho que sim. Por quê? Porque o que mais vale é o respeito, a atenção e o valor que um dá pelo outro. Muito obrigada. Obrigada, eu agradeço. Mauro Gouveia. Mauro Gouveia, a minha pergunta para si é dever de um homem sustentar a sua namorada? É dever, sim. Achas que na relação mais importante é o amor ou o dinheiro? O dinheiro e o amor faz muito sentido numa relação. É muito importante ter o dinheiro e o amor ao mesmo tempo. Ficarias com uma parceira que tem uma vida ou uma estabilidade financeira baixa? Aceitaria sim. Muito obrigada. E por este lado colocamos um ponto final na nossa rubrica de hoje. Claramente que vocês já sabem, eu sou a Emiliana Cambila, a repórter estrela. Continuem a acompanhar-nos a partir das nossas redes sociais, que é Rádio 8000. Tchauzinho e até a próxima. O amor e o dinheiro são dois. Pois é, a reportagem da nossa colega Emiliana e do Romeu. Estamos quase a finalizar o nosso programa. Desde já vamos fazer o resumo das notícias, dos acontecimentos do país nos últimos dias com o nosso colega Romeu. Chacuiza, boa noite. Vamos às notas que dominaram esta semana. O Ministério do Interior anunciou esta semana que as inscrições para o concurso público de ingresso terão início no dia 16 de julho, através de uma plataforma digital. O processo prevê o recrutamento de 7.682 novos efetivos para reforçar os órgãos de segurança e administração interna em várias províncias do país. O general na reforma e pré-candidato à presidência do MPLA, Higino Carneiro, contestou esta semana ligações ligadas a um processo conduzido pela Procuradoria-Geral da República, afirmando que não foi formalmente notificado e defendendo que existem irregularidades processuais no caso. Teve início esta semana em Luanda o julgamento do influenciador digital Gerson Quintas, conhecido como Mangenas, acusado em processo relacionado com crimes contra o Estado. A sessão acabou suspensa e ficou remarcada devido a problemas técnicos com o material de prova apresentado nos autos. Pois é, Romeu, nosso colega. E nós vamos ficar por aqui, vamos voltar na próxima semana com mais um programa aqui na Rádio 8000. Meu nome é Chacuiza dos Santos Moxinguense, aqui nesta sintonia de rádio.
Boa noite, Colibengo. 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 Está no ar o programa Boa Noite Colibengo. Na Rádio 8000.